Porque top, Raverins, Racol, BC, como é que vocês vão? Tudo em ordem? Tudo bem? Mais uma semana, Baruch Hashem, e vamos iniciar aqui mais uma Parashá HaShavua, mais uma porção da semana. E essa porção, ela é conhecida como Shoftim, tá? Já que quando nós fazemos a leitura, vamos saber o que significa Shoftim, tá? Então, sem mais delonga, estamos no livro de Devarim, tá? Livro de Deuteronômio, o último livro da Torá, tá? Vamos fazer a leitura aqui do capítulo 16 e o versículo 18, tá? Como de sempre, fazemos aqui a leitura já em hebraico e traduzindo para o português, tá? E aí nós continuamos aqui com a nossa porção. Então, o passuco ele diz assim, ó. Shofitim ve shofrim, titen leha, juízes e guardas designarás para ti. Berrou sheareha ashen hashem loheha noten leha, ou seja, berrou sheareha em todas as suas portas, em todos os seus portões, ashen hashem loheha noten leha, que Deus, o teu Deus, dá para ti, tá? Lishvaterha Veshaftu Etirhaan, ou seja, né, e a todas as tuas tribos, tá? Veshaftu e julgarão. Etirhaan Mishpat Hatzedek, o povo com julgamento justo, né, um julgamento dentro ali da justiça. Então, esse primeiro passuque nosso aqui da nossa porção, Moshe ali instrui ao povo judeu que eles tenham dentro, quando eles adentrarem em Eretz Kenean, que eles tenham juízes e guardas, tá? E que eles devem ter em todas, né, em todas as tuas portas, em todas as suas cidades, em todas as tuas tribos, como diz aqui, né? Lishvaterha, ou seja, também tenha em todas as tuas tribos. Então, em cada locação que cada tribo tiver dentro de suas portas, né, nas suas entradas, vocês devem ter juízes e guardas, tá? Para que julguem todos os povos, tá? Julguem todo o povo com Mishpat Tzedek, com o julgamento justo, tá? Então, já desse primeiro passuque, nós já começamos a entender que quando o povo de Israel ele adentrava, né, ali na terra de Canaã, depois ali dos 7 anos que eles passaram lutando juntamente com Josué e Yehoshua, e depois mais 7 anos para fazer a divisão da terra, dentro de cada tribo, Shimon, a tribo de Asher, a tribo de Zebulon, a tribo de Benyamim e por aí vai. Todas as tribos. Elas tinham que ter dentro das suas cidades juízes e guardas, tá? Que estabelecessem a justiça e o julgamento ali no meio do povo. Um julgamento justo, tá? Mas por que a Torá começa justamente falando aqui com juízes e guardas? O juiz é aquele que dá a ordem, é aquele que julga a causa. O guarda, ele serve para o quê? Aplicar aquela ordem dada pelo juiz para fazer com que a pessoa, né, ela venha a cumprir aquela ordem, tá? Você vê que esse padrão, ele segue até os dias de hoje. Nós vamos ver sempre quando tem um julgamento, tem lá o juiz, né? E lá sempre tem um guarda, um oficial ali, para que se faça cumprir aquilo que foi o veredito dado pelo juiz, tá? Então, nesse primeiro passuque, nós já começamos a entender como que funciona os atos de justiça dentro ali que seria estabelecido por Deus dentro da terra de Eretz Israel, tá? Vamos continuar aqui. E continua assim, ó. Não perverta a justiça.
Não demonstre favoritismo e não aceite suborno, pois o suborno ele cega os olhos dos sábios e perverte palavras legítimas. Logo após você estabelecer tribunais de justiça, você não pode aceitar suborno, porque o suborno ele cega os olhos do sábio, ele cega e perverte palavras legítimas, tá? Nós entendemos daqui, como o próprio Rashi fala, são palavras literais, entendíveis. Você não vai subornar um juiz. O juiz ele não deve ceder ao suborno, porque o suborno faz com que ele fique cego. Ele não consegue julgar justamente, tá? Temos vários exemplos. Se uma pessoa ela cometeu um delito e ela vem e suborna aquele juiz para que ela saia impune, isso cega a justiça. Aquele que saiu, né, ali com prejuízo, vendo isso, ele se ira, ele fala, não há justiça aqui, tá? A pessoa, no caso, o juiz que já recebe essa peita, esse suborno, ele automaticamente cegou a justiça. E com o tempo, acontece como acontece muito, infelizmente, em países, no nosso país aqui, as pessoas não acreditam mais na justiça, tá? Por isso, cada vez mais e mais pessoas procuram a Hashem, procuram Deus, porque sabe que a justiça de Deus, ela não falha, ela é justa, tá? E justamente aqui a Torá está falando isso, para que as pessoas continuem acreditando no julgamento vindo aqui do juiz, como sendo parte de Deus. Isso aqui nós vamos entender algo mais profundo um pouquinho aqui para frente, tá? O versículo 20 diz assim, ó, justiça, justiça, você perseguirá, para que você viva e herda a terra que Hashem, seu Deus, está dando a você. Olha que interessante, a própria Torá fala de Tzedek, Dof, Le, Ma'an, né? Ou seja, justiça, justiça você perseguirá, para que você viva e herde a terra que Hashem, seu Deus, está dando a vocês. A justiça, ela é a base de todo o fundamento da existência de uma sociedade justa, correta. Se a parte da justiça ela não parte corretamente, toda a influência má ela vai aos poucos tomando conta. Quando você for ver uma cidade, um estado, um país, ele está totalmente desorganizado, cheio de injustiça, impunidade. Porque tem que se perseguir. A justiça ela tem que ser parte fundamental da vida daquele que professa Hashem como único e verdadeiro Deus. Tá? Eu já falei aqui em vários vídeos meus. Uma pessoa, né, que ela professa, que ela serve a Deus, ao Deus único, ela não deve procurar favoritismo. Ela tem que agir tzedek, com justiça. Ela não pode subornar, ela não pode aceitar suborno, ela não pode infringir leis. Ela tem que andar corretamente, ela tem que ser um exemplo, ela não deve buscar favor. Tá? Porque, como eu disse, é a base de uma sociedade sadia, é a base de uma sociedade ali correta. Infelizmente, por isso, mais uma vez, tenho que dar como exemplo o meu país, é impossível muitas das vezes que nós conseguimos, né? Quando eu digo assim, impossível, eu não estou referindo a minha pessoa, mas eu estou referindo a um todo. Por isso que nós temos, infelizmente, aquele famoso ditado, né? O jeitinho brasileiro. Isso se aplica a todos. Eu não estou falando aqui de pessoas que não são religiosas ou de pessoas que são religiosas. Infelizmente, aqueles que se dizem religiosos, que professam alguma fé, muitas das vezes são os que dão os piores exemplos. Furando fila, procurando favor, pagando um suborno, né?
não andando conforme as regras e as leis do próprio país que ele vive, segundo a própria Torá nos ensina, nós devemos seguir as leis do país só se elas forem contra realmente a Torá, mas nós vemos que toda a base de uma sociedade ela é voltada às leis da Torá. Então, se você professa a fé em Deus e você anda como qualquer pessoa, infligindo as leis, quebrando as regras, aceitando e favorecendo aquilo que não é justo, você está enquadrado também justamente no que fala aqui. Você não vai viver e nem vai herdar essa terra. Tá? Versículo 21. Não plante para si uma árvore de idolatria, nem qualquer árvore perto do altar de Hashem, seu Deus, que você fará para ti. Tá? Eu só vou ler um comentário de Irache aqui, mas a gente já falou desses pontos aqui 3 vezes, tá? Esta advertência condena a pessoa a partir do momento do plantio da árvore, mesmo que ela ainda não o adorou, já que transgride a proibição relativa ao seu plantio. Esta é uma advertência dirigida a alguém que planta uma árvore ou constrói uma casa ali no monte do templo, tá? Amigos, eu já falei aqui, então eu não vou ser muito repetitivo, tá? Novamente. Nós já sabemos que essa idolatria dessa árvore permanece até os dias de hoje. Você vê que a Torá já é a 4ª vez que nós estamos lendo sobre isso aqui. Do tão ruim para Deus é que você coloque uma árvore idólatra dentro da sua casa ou, como o próprio texto diz aqui, no monte do templo que era em Jerusalém, no templo sagrado. Tá? Não vou citar, vocês sabem de que árvore que eu estou falando, de comemoração, que infelizmente a maioria dos países fazem, aonde eles colocam uma árvore dentro de casa e enfeite. Vocês sabem muito bem, Deus abomina isso. Já falei mais uma vez, não tem nada a ver com Deus, como vamos ler aqui o passuco seguinte, o versículo seguinte. Então o que Irache comentou aqui, você não deve nem plantar, imagine você colocar, você não deve ter nem na intenção de plantar essa árvore, tá? Com a intenção de se prostrar e adorar a ela, entendeu? Colocar ela, ó como diz o versículo 22. Não construa para si um monumento que Hashem, seu Deus, odeia. Você não deve erguer uma árvore ou um monumento que Deus, o teu Deus, odeia. Tá? Você entende daqui que pode parecer banal. Ah, não tem nada a ver. Não é o Mauri que está dizendo, é a própria Torá. Deus odeia qualquer tipo de idolatria. Desde um pé de árvore dentro da sua casa enfeitado a um monumento idólatra, como seja aqui um pedaço de pedra ou o que for. Que você tenha na sua casa e você associe com Deus. Tá? Essa questão da idolatria ela é muito profunda. Vai ter um vídeo no canal só para você entender o que é idolatria dentro da Torá, né? Dentro do ponto de vista de Deus. Tá bom? Então ficou bem claro aqui, eu já falei exaustivamente sobre essa árvore. Continuando. Você não oferecerá para Hashem, seu Deus, um boi ou um carneiro que tenha um defeito ou qualquer coisa errada, pois isto é uma abominação para Deus. Já falamos sobre isso na questão do sacrifício. O animal tinha que ser perfeito, não podia ter um defeito, tá? Daqui você entende que você tem que dar o melhor que você tem para Deus. Você não deve dar o que é secundário. Você tem que oferecer porque tudo que você tem hoje é por causa de Deus. Então você não vai retribuir aquilo que a pessoa te deu com algo com defeito. Você tem que, no mínimo, dar no mesmo nível. Imagine para Deus que dá todas as coisas para você. Tá? Se for encontrado em você ou em uma de suas cidades que Hashem, seu Deus, está dando a você, um homem ou uma mulher que fez mal aos olhos de Hashem, seu Deus, por violar seu pacto, tendo idolatrado outros deuses, se prostrando diante deles, ou o sol, a lua, ou qualquer corpo celeste que eu não tenha ordenado. Esses 2 versículos eles são bem literais. Se for encontrado no meio de vocês, o povo judeu, onde vocês estão estabelecendo agora, a comunidade de Israel, um homem ou mulher, em que ali eles estão adorando outros deuses, estão se prostrando a eles, estão servindo a esses deuses, tá? O versículo continua. Aí ele dá exemplo, né? O sol, a lua e outros seres celestes ou qualquer outra coisa. Quando você for informado disso e você ouvir o caso, você vai fazer o quê? Vai investigar por completo. E se você ver que as declarações das testemunhas
são consistentes e verdadeiras e que esta abominação ocorreu em Israel, na terra de Israel, você levará aquele homem ou aquela mulher que cometeu este mal para fora dos portões e você golpeará o homem ou a mulher com pedras para que morra. Então, estabelecendo a terra de Israel, você viu que no seu meio saiu um homem ou mulher que estão fazendo esse tipo de idolatria, se prostrando a imagens, a deuses, a figuras, sol e lua. Você vai averiguar, você vai procurar saber se isso é verdade. De repente a pessoa estava se prostrando ali em agradecimento a algo, não sei, e a pessoa associou que ela estava se dobrando ali perante uma imagem, perante uma estátua, perante o que fosse. Tem que se averiguar corretamente pelas 2 ou mais testemunhas. Aí sim é levado à corte para ver se realmente foi feito aquilo. Se foi constatado que sim, ambos, tanto a mulher como o homem, seriam mortos, tá? Aquele sujeito, a pena de morte, só será condenado pelo depoimento de 2 testemunhas ou 3 testemunhas. Ele não será condenado à morte por uma testemunha, 2 ou 3 testemunhas, nem menos, ou pode haver mais, tá? Mas o mínimo é 2 ou 3, tá? 2 confirma e um terceiro reconfirma. Não existe julgamento por uma pessoa só, tá? Ainda mais aqui com uma pena capital de morte, tem que ter testemunhas, não pode ser. Tá, Maurinho, mas e se a pessoa, ela mesma disse isso, tá? Tem toda uma lei que tem que ser julgada, a pessoa ela tem que confirmar, tem que ver se está havendo um pretexto realmente dela, ou se tem outras coisas por trás, tudo isso tem que ser averiguado, tá? A mão das testemunhas estará contra ela, primeiro para colocá-la à morte, depois a mão de todo o povo, e você eliminará o mal de dentro de você. Então as testemunhas são as primeiras a confirmarem, né, o ato de colocar a mão, confirmando que tal fizeram isso. Se um ponto da lei foge de você, se ele, a distinção, seja ele a distinção entre sangue, entre um veredito, ou entre uma lesão e uma lesão, resultando em regras conflitantes em sua cidade, você fará uma viagem subindo até o lugar que Hashem, seu Deus, escolherá. Então, se dentro de um julgamento, né, Rashi ele traz até uns pontos interessantes aqui, né? Ele usa aqui a palavra em hebraico, né, kirpaler, que é raflar, que significa justamente que é distanciando. Ficou oculto para você essa lei, se tem que ser feito assim ou assado, né? Ele dá um exemplo. A questão entre sangue e sangue, ou seja, entre sangue impuro, né, no caso aqui da nidá, menstruação, ou sangue puro, tá? Entre o veredito e o veredito, entre um veredito de absolvição e um veredito de culpa, entre uma lesão e uma não lesão, entre uma lesão, uma lesão impura e uma lesão impura. Nós já vimos isso aqui muito lá atrás, nas questões de Tissará, se essa pessoa estava com a lesão, se aquilo era lesão, se era machucado, se estava queimado, se era impuro, se era impura, se a mancha tinha espalhado, tá? Questão do sangue que nós também já vimos. E o veredito, se ele é a favor ou não, se está absolvido ou não, tá? Você vai fazer o quê? Se isso não está claro, você vai subir até Jerusalém, até o templo. Por quê? Porque lá no templo tinha um grande Sanedrim. Você tem os pequenos dentro de cada cidade, mas em Jerusalém tinha lá o grande Sinédrio, onde tinha 70 anciões e um presidente, né? Sim, o caso ali seria um príncipe, né? E ali você levaria essa dúvida que ficou obscura, você não conseguiu entender da lei, e lá você indagaria sobre, para esses 70 anciãos, o que deveria ser feito, tá? Aí fala assim, ó, você virá para os sacerdotes, os levitas, para o juízo que existe naquela época, ou seja, em toda a sua época tem que ter ali, no caso, os levitas, os sacerdotes, que eram aqueles que estudavam mais, né, tinham mais conhecimento da lei. Tá? Esse é um assunto bem profundo, porque hoje nós não temos mais os correnos, os levitas, embora os levitas temos, eles não fazem o serviço por não termos o tempo. Mas tudo isso hoje ficaram com os rabinos, tá? Por isso que ainda tem os pequenos tribunais em algumas cidades, estados, e tem um grande sinédrio, que é para onde é levado tal causas ainda. Então hoje os rabinos fazem esse trabalho, tá?
Você os questionará e eles dirão suas palavras de julgamento. Você obedecerá a palavras que eles dirão a você, do lugar que Deus escolherá. Você observará cuidadosamente tudo o que eles instruírem. Então daqui você entende que chegando até lá em Jerusalém, você levando a situação, tudo aquilo que eles falarem, se eles estão lá é porque Deus assim permitiu. Não esqueçamos que nós já falamos sobre o local que Deus escolheu, Jerusalém, o templo sagrado, e que a presença de Deus se fazia lá. Então, se eles estão lá na presença de Deus, é porque tudo que eles têm a dizer veio de Deus. E como diz aqui o próprio versículo, né? Você observará cuidadosamente tudo que eles lhe instruírem, tá? De acordo com os ensinamentos que eles lhe passarem e de acordo com o julgamento que eles emitirem. Para você, você agirá. Você não se desviará das palavras que eles disserem, nem para a direita, nem para a esquerda. Tudo que hoje for dito no tribunal judaico, ali perante o juiz, pelos sábios ali, nós temos que seguir, porque foi instituído por Deus isso. A própria Torá aqui nos fala disso, tá? Vamos lá. Versículo 11 e 13 para nós terminarmos aqui. Se algum homem desobedecer voluntariamente e não escutar o sacerdote que está oficiando diante de Hashem, como eu disse, ele está diante de Hashem, seu Deus, o juiz e este homem devem morrer. Ou o juiz ou este homem deve morrer. Assim você eliminará o mal de dentro de Israel. Todo o povo escutará, e ficará com medo e não mais desobedecerão intencionalmente. Então, se a pessoa foi lá, ela teve todo esse trabalho de subir até Jerusalém, buscar ali o conselho, porque ficou obscuro certa lei dentro da Torá, e chegou lá, o juiz falar para ele, é isso, isso e isso, no caso aqui o sacerdote, que está diante de Deus, e ele não vier cumprir, tanto ele ou aquele juiz pequeno da cidade, tá? Ou seja, eles devem ser mortos. Por quê? Porque, como diz o próprio versículo aqui, se deixar, o povo vai ver e vai continuar. É o que eu estou falando aqui desde o começo dessa paraxá. Por que de juiz? Por que de guardas? Se a justiça não é feita, um outro vai ver, um segundo vai ver, um terceiro. Quando você vê, toda uma cidade está corrompida. Ninguém acredita mais em nada. Ah, o cara foi lá, o juiz determinou, ele nem cumpriu. Eu vou fazer a mesma coisa. Quando você for ver, todo o mal, como diz o próprio versículo, tomará conta de Israel. Então você elimina essas pessoas para que isso não se prolifere, tá? Isso aqui, pessoal, é quando tinha o templo sagrado. Hoje não se faz mais isso, porque a santidade de Deus naquela época era evidente. Como nós estamos falando, o juiz aqui, o Kohen Gadol, o sacerdote, estava na presença de Deus. Nós já estudamos aqui, sabemos que um Kohen, ele, para poder estar na presença de Deus, ele tinha que estar em estado de maior santidade e pureza possível, senão ele morria. Então, se ele está de pé e ele falou que veio de Deus e as pessoas não viram, você não está desrespeitando o sacerdote, você está desrespeitando a Deus. Então, essas pessoas têm que ser, no caso, naquela época, tiradas ali, eliminadas, para que não viesse alarmar isso por todo o povo ali de Israel, tá? E esse é o nosso último passuque aqui dessa primeira porção de Shofitim dessa semana. Amigos, eu não vou me estender porque eu acho que ficou bem claro, tá? Nós já falamos no começo e aqui no final. Juízes e guardas foram determinados por Deus, aqueles para explicar e nos ensinar as leis e aqueles para fazer com que as pessoas cumpram essas leis, tá? Tem uma questão da Hassidut aqui bem interessante, tá? Eu vou dar uma pequena pauta, assim, para a gente só encerrar. A Hassidut, ela vê essa questão dos juízes e dos guardas, e quando a Torá fala, que estariam ali em todos os seus portões, fala dos nossos portões da nossa alma, tá? Ou seja, a partir do momento que é aberto esses portões e as palavras de juízo dos juízes adentram sobre nossa Neshama, sobre esse portão, nós devemos cumprir tudo. Por quê? Porque está vindo da parte divina de Deus. Quem se inclina para não ouvir e falar, você não precisa fazer isso, é o Yetzer Hara, é a nossa má inclinação. Então, essa porta hoje é a nossa entrada do nosso corpo para o nosso interior.
Nós abrimos ele para adentrar as palavras de Hashem, adentrar em nosso interior, tá? Se nós formos vermos aqui, nós vamos ver que Isaías, se eu não me engano, capítulo 1 ali, 28, não me falha a memória, diz que não, no final dos tempos ainda terão juízes, só não vai ter mais os guardas. Por quê? Porque o guarda é aquele que faz aplicar a lei, é aquele que força você a obedecer a ordem do juiz. Então, no final dos tempos, com Mashiach, é tudo revelado aqui, nós não precisaremos mais de guardas para obrigar, porque nós entenderemos tão claramente que não precisará mais de ninguém a forçar-nos a fazer. Tá? Como eu disse, é bem mais profundo que isso, eu só dei só uma pitadinha para nós entendermos o lado da Hassidut, da Kabbalah, sobre essa paraxá aqui, esse começo da paraxá de Shoftim. Tá bom? Não vamos nos estender mais. Quero agradecer desde já a todos que nos já acompanham nesses longos mais de um ano. Você que é novo, né? Se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo, nos ajude, né? A divulgar mais palavras de Torá, a buscar cada vez mais o conhecimento para nós podermos transmitir aqui para vocês, tá? E quanto mais gente praticando aquilo que é justo, mais aproxima-se a redenção, mais se aproxima a chegada de Mashiach, tá? E a revelação de Mashiach, que seja ainda hoje, com a construção do terceiro Beit HaMikdash. Amém, amém. Amigos, fiquem com Deus, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá, sustento sobre a vida de cada um, de todos nós aqui que estamos, tá? E se Deus quiser, nos vemos amanhã, com a segunda parte da paraxá dessa semana de Shoftim. Amigos, fiquem com Deus mais uma vez, Toda Rabá. Muito obrigado e Lehi Traot. Até mais. Tchau, tchau.